Pode sentar, irmãos. Muito obrigado ao pastor e à irmã pastora. Eu admiro, Cíntia, né? Admiro a confiança que já tiveram, porque conceder a oportunidade a alguém que nunca viu, não é? Pensou que era grandão. Eu sempre, quando eu chego, olho para o púlpito, viu? Porque eu falo, se o púlpito for muito alto, não dá para ver o pregador, né? Mas esse aqui está com jeito. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida, Deus abençoe o ministério dos irmãos desse local. Obrigado à minha tia Reginalice, ela que estendeu o convite, né? Tão nova e já é minha tia. A minha esposa Isabel também está lá perto. Que Deus abençoe muito a vida dos irmãos. Êxodo capítulo, vamos abrir nossas Bíblias lá, em Êxodo. Vamos fazer assim nesta noite. Nós vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus. Amém. Olhar para as Escrituras Sagradas, olhar para a nossa vida e ver se Deus tem algumas coisas para nos ensinar, para nós caminharmos um pouquinho para frente. Eu sou meio que professor e meio frio assim no ensino, mas irmãos, vão orando e pondo fogo aí, que daqui a gente vai falando. Sou meio calmo, falo devagarzinho, né, tia? Mas olha, nós vamos aprender uma coisa muito boa. Eu gostaria que os irmãos comigo abrissem o texto em Êxodo capítulo 3. Glória a Deus. Livro do Êxodo capítulo 3. Nós vamos usar textos para exemplificar o nosso pensar nesta noite. E não vai ser demorado, prometo para os irmãos. Êxodo capítulo 3, calma, até meia-noite, calma. Verso 17. Está escrito assim: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Zebuseu, para uma terra que lança ou que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e então ireis, tu, os anciãos de Israel, o rei do Egito, ireis ao rei do Egito e lhes direis: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor. Depois nós vamos ler outros textos, mas deixa sua Bíblia aberta aí. Amém. Senhor, fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós temos nas Escrituras Sagradas um tema geral para muitos povos. Quando nós olhamos para Adão e Eva, vemos o prenúncio da criação de Deus. E assim, Abraão, nós lembramos da fé. Noé, também lembramos da fé. Com relação aos povos, também Deus quis nos ensinar mais ou menos assim. Por exemplo, quando nós nos olhamos para o Império Romano, que exerceu o seu papel aqui na terra, próximo da vinda de Jesus Cristo, no seu tempo, nós lembramos de um império de poder. Roma nos dá a ideia de poder, de subjugar através da força e da expansão. Quando nós lembramos do Império Babilônico, nós lembramos de sodomia, nós lembramos de prostituição, nós lembramos de infidelidade, num termo geral, do aspecto geral dos povos, sim, diversos povos. Quando nós olhamos para o povo egípcio, para o papel dos egípcios no decorrer da história de Israel, nós vemos um povo que escravizava o povo de Deus. Nós olhamos para o Egito e lembramos de escravidão. O Egito simboliza o mundo e a escravidão do povo de Deus neste mundo. O povo de Israel desceu para o Egito lá com José, nós lembramos da história, né? E foram lá poucas pessoas e depois transformaram-se lá uma multidão grande e numerosa. Ficaram cativos lá no Egito. E quando nós olhamos para o Egito, nós vemos um cidadão, um varão, um homem no Egito, chamado Faraó. Alguns têm assistido aí alguns programas, né? Eu não tenho muita paciência, porque não acaba. Eu fico apressado, não quer ver o mar abrir. Eu falo, o mar já abriu? Não, então não vou assistir. E eu vou tocando. Mas está em voga, né? Assistir. E eu já vi outras histórias, me emociono muito com o Faraó. Nada mais é do que a personificação do mal.
do próprio diabo agindo no mundo contra a igreja. Nesse aspecto que eu queria ver com os irmãos nesta hora. Os inimigos do povo de Deus nos dias atuais. Irmãos, uma coisa é verdade. Por mais que nós mudemos essas situações, por mais que nós tenhamos hoje WhatsApp, internet, tantas coisas, o problema do homem é o mesmo. E o problema do ser humano é o mesmo. Nós somos o mesmo. Olha para você é o Adão e a sua esposa é a Eva. Os irmãos que deram testemunho aqui são iguais. Interessante que, só para abrir um parênteses, Lameque foi pai de Noé. Não dá tempo de nós lermos, mas depois, se os irmãos quiserem, lá em Gênesis capítulo 5 e capítulo 6, a Bíblia diz que quando Noé nasceu, Lameque pegou Noé nos braços e ele falou assim: este vai nos consolar dos nossos enfados e das nossas aflições. Aflição e enfado naquela época não tinha camada de ozônio, não tinha poluição, não tinha estresse igual ao outro. Que enfado é esse? Jeová. O pecado. Do dia que Eva e Adão pecaram contra o Senhor, o enfado e a canseira acompanhou o ser humano. Às vezes nós pensamos assim: eu vou mudar desse mundo cruel, vou lá para uma ilha deserta. Para lá vai o enfado e a canseira te alcançar. Por isso que nós precisamos lembrar das palavras do Senhor Jesus. Ele falou assim: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Deus aliviarei. O alívio das nossas vidas está na pessoa excelsa do Senhor Jesus. Não está no dinheiro, nem na ilha, nem em fugir de nada. E esse enfado e essa canseira foi lá para o povo de Israel. Eu quero, junto com os irmãos, rapidamente olhar alguns versículos aqui desse texto e ver. Eu quero que os irmãos olhem comigo para o que fez Faraó, o que fazia o Egito com aquele povo naquela época. Porque de repente é o que o mundo está fazendo comigo e com você no dia de hoje. Será que não? Vamos ver. Faraó subjugou aquele povo, colocou aquele povo sob muito trabalho. Olha, nós vamos acompanhar algumas coisas rapidamente, como eu disse. Olha o que Faraó disse para o povo no capítulo 5, versos 6 a 11. Vamos lá. Capítulo 5, versos 6 a 11. Naquele tempo, ou naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores de todo o povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não tornareis a dar palha para o povo para fazer tijolos. Como fizeste ontem e anteontem, vão eles mesmos, colham as suas palhas para si, mas exigireis dele a mesma quantidade de tijolo que antes. Não vão diminuir nada, e etc. Verso 9. Faraó falou assim: olha, vocês vão trabalhar mais, vocês vão sofrer mais para ganhar a mesma coisa. Parece com os dias de hoje. Houve um tempo que só o homem trabalhava. Depois o homem começou a trabalhar 2 períodos. E aí a mulher foi trabalhar. E os filhos mal crescem e já estão também trabalhando. E está todo mundo apertado do mesmo jeito. Não tem mais tempo. Será que essa não é uma estratégia do faraó moderno na sua vida? Quanto mais trabalha, uma loucura por trabalho, uma ganância sem fim, até mesmo nos crentes, até mesmo nós, trabalhar mais para ganhar a mesma coisa de faraó. Não estou pregando a preguiça não, viu, pastor? Porque acho que a gente tem que trabalhar mesmo, quem tem que lutar para os alvos. Mas olha, conversando com uma pessoa do conselho tutelar, falou: olha, 80 a 90% das crianças infratoras menores não tem pai nem mãe dentro de casa. Você não estaria disposto a largar seu serviço para cuidar do seu filho, de sua filha, ou então trabalhar muito hoje, encher ele de presentes e lá na frente e levar um bolo no presídio? Olha, morrer de trabalhar para ganhar a mesma coisa, para aumentar um pouquinho só no salário. Cuidado que isso é coisa do faraó. Ele está aqui, ó. Ele está dizendo:
me mostra que o mundo e o sistema do mundo não mudou muita coisa. Infelizmente, eu falo por mim mesmo. Cada dia parece que nós temos que trabalhar mais para dar conta das coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abra o meu olho e o seu olho para nós darmos valor no filho, na filha, Amém. no pai, visitar o avô, a avó, orar, ler a Bíblia. Você lê a Bíblia todos os dias? Você leu a Bíblia hoje? Temos tempo para tanta coisa, mas às vezes não temos tempo para orar e buscar o Senhor. Uma vida muito ocupada, sem tempo para o Senhor, não tem valor. É coisa do faraó moderno. Coisa do faraó moderno. Exclua isso da sua vida. Vamos passar para frente, vamos ver um outro ponto. Lá no capítulo 8, no verso 10. Lembramos que faraó personifica o mal. E ele quer acabar com o povo de Israel. Quer deixá-los presos. Lembre-se disso. Faraó quer o povo preso, escravo do Egito. E às vezes nós nos tornamos também escravos desse mundo. No capítulo 10, eu vou deixar uma tarefa para casa para nós ler as pragas aí de novo e rever, né? Não dá tempo, nós lemos aqui todas elas, o tempo rende. Mas no capítulo 8, que nós estamos fazendo menção neles, está sobre a praga das rãs. As rãs estão, a Bíblia diz que as rãs subiam do rio e a mulher do faraó abria a panela lá e tinha rã na panela. E imagine você nessa situação, né? Você vai passar o ferro, a roupa, tem rã no ferro, vai tomar banho, tem rã no banheiro, e rã para todos os lados, e aquela coisa horrorosa. Então, respondeu Moisés ao faraó no capítulo 9, capítulo 8, verso 9. Digna-te dizer-te, quando é que eu vou rogar para você? Faraó fala para mim o seguinte: o que você quer que eu faça por você? Que eu ore por você para essas rãs? Você quer que eu faça isso? Quero. Faraó disse assim, está aí no verso 10. Disse Faraó: eu quero que você ore amanhã. Deixa eu perguntar um negócio para as senhoras aqui. Se tivesse rã lá na sua casa, dentro do guarda-roupa, no fogão, em cima da cama, no berço do neném, olha que neném lindo, é seu? Que bebê lindo, né? Uma rã perto do bebê. E aí o homem de Deus chega para você e fala assim: ó, eu vou orar para tirar as rãs. Você quer que eu ore? Aí você ia falar assim: amanhã? Sabe por quê? O amanhã é do cão. O hoje é de Deus. O hoje é de Deus. Nós não podemos deixar para amanhã as coisas que nós precisamos e podemos fazer hoje. Como decidirmos por Jesus Cristo. Se alguém não entregou sua vida a Jesus, é hoje o dia da salvação. Quem sabe se está vivo amanhã, não é verdade? Não é. Todas as vezes que metemos as nossas coisas para fazer amanhã, lançamos as nossas angústias para o dia de amanhã, nós padecemos muito. Deixar para amanhã é uma estratégia de Faraó. Estratégia do cão. Quantas pessoas você já conhece que deixou para amanhã e não teve amanhã para eles? Morreu num acidente, tardou. Nós não sabemos o dia de amanhã. A hora de reconciliar é hoje. Foi num funeral e a moça chorando perto do pai. Chorando. Eu queria tanto ter pedido perdão para ele ontem. Deixou para amanhã. Deixou para amanhã. Não deixe para amanhã. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia da salvação. Resolva o que você tem que resolver hoje. O amanhã é sugestão do cão. Depois nós vamos caminhando mais e vendo esse manifesto. Hoje também, vamos fazer uma aplicação nos dias de hoje, né? Muitas pessoas deixam as coisas para amanhã. Amanhã eu vou servir a Deus. Pastor, amanhã eu vou consagrar melhor. Hoje eu estou muito ocupado, mas amanhã não. Hoje é hoje, não é verdade? Amanhã é o dia do cão. Hoje é o dia do Senhor. A Bíblia diz lá que se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. É hoje, o dia de hoje. É hoje que você tem que reconciliar com seu marido e com sua esposa. Olha outra artimanha do inimigo aí no capítulo 8, verso 25. Faraó, Deus está falando com o faraó. O Moisés está, através do Senhor, né? Moisés está falando. Capítulo 8, verso 25 diz assim: então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse:
e de oferecer sacrifício ao Senhor nesta terra. O contexto aqui, como eu disse, não dá para a gente ficar falando muito, mas é que o povo, vocês lembram lá no início do capítulo, eles estão querendo sair de Israel. Mas Faraó vem com uma proposta diferente. Ele fala assim, ó, para que sair? Serve a Deus aqui mesmo. Para que sair do mundo? Serve a Deus no mundo mesmo. Já viu alguém dizer assim, olha, eu sou crente em casa. Não, eu gosto de igreja, isso está complicação demais, tem mundo que fala muito, etc. Eu sou crente lá em casa mesmo. Eita Deus, eu sirvo aqui, eu não tenho... Irmãos, nós não podemos servir a Deus no mundo. Não tem jeito de servir a Deus no mundo. As palavras do Senhor Jesus lá na frente, ele vai dizer assim que o mundo é antagônico, é contrário ao Senhor, não é verdade? O mundo é contrário, o sistema do mundo, o modo do mundo é contrário ao modo de viver do Senhor. Não é possível servir a Deus no mundo. Faraó, Moisés esperou, nós temos que sair daqui, nós temos uma festa no deserto, nós temos que sair do mundo, nós precisamos abandonar o mundo e a forma de viver do mundo para servir a Deus. Uma vez uma irmã, uma pessoa não conhecia bem ela, nós estávamos num culto de uma reunião de oração, ela orou, quando saiu lá fora, acendeu um cigarro e foi fumar. E ficou muito constrangida ao ver-me, né? Eles gostam das coisas erradas, mas se o presbítero ou o pastor vê, eles constrangem. Devia constranger com o Senhor, não comigo, eu não tenho nada, não vou fazer. Mas ela falou assim, olha, certas coisas eu não consegui ainda abandonar. Eu falei, que Deus te conceda a graça de abandonar. Amém. Irmãos, um pé no mundo e um pé na igreja não funciona, não resolve. Não é possível servir aos dois senhores. Não é possível. Não é possível. Nós temos que ser do Senhor. O Egito é lugar de abominações. Dentro da casa do Senhor é lugar de santificações. Nós não podemos. Não condiz, as coisas não condizem. Não condizem. Servir a Deus nessa terra. Olha, o Faraó, Moisés está dizendo a nós, não podemos servir ao Senhor nesta terra. Aí, Faraó vem com uma quarta proposta, capítulo 8, verso 28. Olha lá na sua Bíblia também, no 8, 28. Estudo Moisés está falando com o Faraó e ele está dando as propostas dele para não deixar o povo ir. Lembre-se que estas propostas são para convencer o povo a não sair do mundo e ficar vivendo na escravidão do Egito. O cão é sutil. O cão é sutil. Ele diz no verso 28 do capítulo 8. Então disse Faraó, vou parafrasear, eu vou deixar vocês ir, tudo bem, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo ou saindo, não vais muito longe. Olha, presta atenção, vocês vão, mas fica ali na beirada, como diz o goiano, né? No limite. Considerando, como eu disse, os irmãos podem ver em casa, a malignidade que era Faraó, seu exército, e o mal que ele queria para com Israel, ficar perto do inimigo é fria. Irmãos, perto do mundo é no mundo. Eita Não tem Deus! jeito. Aleluia! Glória a Deus. Muda a TV do culto da bênção para o canal da prostituição. Perto demais um do outro, não é? Perto demais. Nós temos que estar longe do mundo, nós temos que fugir das coisas malignas. Se o inimigo é tão sutil, se tem uma cobra aqui, você vai passar perto dela, eu passo longe. Mas se eu souber que ela vai me fazer mal, por que nós aproximamos tanto então do mundo, sabendo que o mundo não tem mais nada para nos oferecer? E outra coisa, irmãos, perto do mundo, perto do pecado, sente-se o cheiro do pecado, ouve-se o pecado, às vezes até enxerga o pecado. E olha, nós temos sentido que o pastor explica depois, e o pastor
sentidos humanos e materiais que não foram convertidos, e não serão, nunca serão totalmente convertidos. E esse cheiro do pecado, e esse ouvir o pecado, e esse ver o pecado, vai acabar fazendo você cair no pecado. Quem anda perto do pecado, mais cedo ou mais tarde cai no pecado. A pergunta, um rapaz começou a paparicar uma outra moça casada, e eu fiz uma pergunta para ele, eu falei para ele, não, você acha que eu vou cair? Eu falei, não acho que não. A pergunta não é se vai, é quando. Porque mais cedo ou mais tarde você vai cair. Muda de rumo. Eita glória! Muda, não brinque. Brincar com o pecado, ficar ali perto do pecado. Faraó bem sabia o que queria. Oh, não vá longe. Por que ele queria o povo perto? A primeira falta que ele deu daquele povo, ele dava a bocada dele e trazia de volta. Lembre-se, meu irmão, perto do pecado é no pecado, perto do mundo é no mundo. E nós temos que ser radicais, temos que ser firmes, longe. Eu trabalhava num lugar que tinha um prostíbulo num determinado lugar. Eu lembrava, toda vez que eu ia passar lá, lembrava de Provérbios capítulo 6, 7, né, que fala assim, não andes pelo caminho da mulher adúltera, desvia-te dele e passa de largo. Aí eu falava, deixa eu dar uma foto aqui, eu atravessava para o outro lado da rua. O crente tem que ser assim. Amém. Se o que te faz pecar está desse lado da rua, atravessa para o outro lado. Foge, não é verdade? Foge. Eu não confio em mim, você confia? O presbítero Bonifácio, grande coisa, cai como qualquer outro. Não confie em você, meu irmão. Não confie nos seus instintos. Não confie. Um colega de trabalho uma vez falou assim, eu vou contar um testemunho para você. Eu tinha muita vontade de comprar uma revista pornográfica. Comprou e levou para casa e pôs debaixo da cama. Daí ele começou a ver filmes pornográficos e foi até cometer um adultério. Não confie em nós. Perto do erro é no erro, perto do pecado é no pecado. Nós não podemos ir nessa artimanha, nesse erro terrível que Satanás, personificado aqui no Velho Testamento, na pessoa do faraó, quer impor ao seu povo. Para quê? Escravizar o povo. Cuidado, você está perto do pecado? O que te faz pecar está meio perto de você? Queima, joga fora, põe para longe. Nós não podemos beirar o pecado. Já está acabando. Quinta atitude de Faraó está aí no capítulo 10, no verso 11. Capítulo 10, verso 11. Como eu disse, bom seria se nós fôssemos lendo toda a fala, né, entre Moisés e Faraó. Você vai notar que Faraó está tentando fazer com que Moisés não saia do mundo. Irmãos, essa é a artimanha do diabo. Fique enfronhado no mundo. Porque quanto mais você tiver mexido, deixa eu explicar. Dá uma paráfrase, tem uma paradinha aqui. Antigamente nós notávamos o crente até pelo seu vestir, não era? De longe você conhecia crente, hoje já não conhece mais tanto assim. Antigamente a gente notava-se um crente pelo seu linguajar. Hoje não se conhece tanto assim. Hoje não conhece tanto assim, não é? Hoje nós temos que ter Tá fraca. Tem que trocar aí e aqui. enquanto eles trocam lá. Nós conhecíamos os crentes. Agora hoje não se conhece mais. Você não olha mais para uma pessoa e fala, esse é crente, aquele não é verdade? Nós temos que tomar cuidado, nós vamos nos influenciando com o mundo, vamos parecendo demais com o mundo, no vestir, no falar, no agir. Obrigado, irmãos. No agir, não é? Antigamente fazia-se um negócio com um cristão, falava, nossa, acabou. Hoje tem pessoas que têm medo de fazer negócio com um crente. Meu Deus do céu, vai me dar cão, enquanto não deveria ser assim. Veja bem que a tentativa no passado de Faraó e do Faraó, do cão moderno de hoje, é a mesma. É fazer, não, nós somos um povo só, nós somos um negócio só, vamos misturar todo mundo aqui. Não, para que fazer diferença? E quanto mais enfronhados nesse mundo nós estamos, mais presos ao pecado nós estamos. Irmãos, tem crente, nós temos que haver essa coisa, né? Se Jesus fala assim, ó,
o pastor tiver uma revelação aqui, sábado Jesus vai voltar, é perigoso alguns crentes falarem, mas sábado agora! Eu tenho casamento para ir, aquele clube de Brasília, né, irmãos? Agora que eu vou comer o clube de Brasília, põe segunda, Senhor. Olha, nós vamos amando demais o mundo. E Jesus falou assim, olha lá em João, que ele fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não permanece nele. Nós amamos muito. Se Jesus voltar é uma decepção para você, para mim é uma glória. Tem alguma coisa que se Jesus fosse voltar agora, você ainda queria fazer? Eu não tenho nada. Nada. Se ele quiser voltar agora, tem meus filhos são pequenos, minha esposa que eu amo, mas meu Deus o sabe. Essa é a maior glória que nós devemos ter. Nós devemos ser assim, longe, afastando-nos do mundo cada vez mais, afastando dessa enfronhada tentativa de Faraó de colocar-nos perto. Capítulo 10, verso 11, né? Então tem lá no capítulo 10, verso 11, Faraó está aí de novo. Ele falou assim, olha, pediu, ele pedia para sair, não deixava, vinha uma praga. Pedia para sair, não deixava, vinha outra praga. Esse é o contexto aí, depois os irmãos leem, por favor, viu? Capítulo 10, verso 11 diz assim, ó. O 10, disse-lhe Faraó, seja o Senhor convosco, eu vos deixar ir com as crianças. Faraó tinha dito antes, né? Vocês vão. Aí depois Moisés mesmo falou, não será assim, e de vós, os homens, servir ao Senhor, pois é permitido que, etc. Faraó falou assim, olha, é o seguinte, deixa as mulheres e as crianças, pode ir os homens. Beleza, né? Agora está certo. Está errado. Homem procria. O que seria de um povo constituído de homens no deserto? Logo morreria. Era um povico que ia morrer no deserto. Não era o plano de Deus. Deus tinha um plano de uma nação, de areias do mar, de estrelas do céu. Não, isso só dos homens, isso não é propósito. Faraó está tentando, lá no passado, eu não sei se você vai concordar com os dias de hoje, né? Mas conturbar a família, misturar a família, falar, não, família não é importante não, pode ser só homem com homem, mulher com mulher, vamos resolver esse negócio aqui mesmo, deixa isso para lá. Será que o Faraó de hoje mudou sua estratégia? Não. Eu atuo na área de família e olha, os irmãos, se está ruim, desculpa falar, a franqueza, preparem para o pior. Preparem para o pior. No que diz respeito à família, eu não profeta do mal não, né? Nós precisamos orar muito pela família. O Congresso Nacional tem algumas leis que não só permitem, como propaga e acha bonito e belo e conclama o casamento homossexual. Tira valores da família e põe em contratos bilaterais entre pessoas do mesmo sexo, de sexo diferente, de qualquer coisa. A família, coisa que Deus criou lá no Éden, está sendo reduzida aos dias de hoje a um contrato unilateral entre pessoas, né? Desvalorizando e por aí vai. Quem quiser se aprofundar aí, vejam como está sendo assim. Vá só os homens. Vá só os homens. Não adianta. Dividir a família é uma das estratégias de Satanás. Dividir a sua família. Pôr todo mundo para cada um seguir seu espaço, cada um para um lado e dividir a família. Você que tem uma família, agradeça muito a Deus por ter sua família. Daqui a uns dias isso vai ser uma raridade. Oh Deus, Você vai ver. As crianças que têm sua família. Honre a Deus pelos seus filhos. Honre a Deus por sua esposa, pelo seu esposo. Valorize a sua família. Ame muito a sua esposa. Um cara chegou para mim e disse, irmão, eu e um reverendo, eu acho que eu vou largar minha esposa, eu não a amo mais. E nós falamos, irmão, então vem cá, vamos fazer um negócio. Você nem conhecia e a amou, começamos de novo. Dividir a família não é coisa de Deus, é coisa do cão, é coisa do faraó moderno, é coisa que quer nos levar para o Egito. E para terminar, já quase no fim, lá no capítulo 10, no verso 24, novamente vem outra praga, outra tentativa de faraó, capítulo 10, verso 24,
veio aí a escuridão, né? Havia luz nas casas dos hebreus. E Faraó, realmente, depois da escuridão, ele ficou muito triste. Interessante que a praga da escuridão não foi praga de noite, né? A gente pensa que era a escuridão da noite. Se os irmãos lerem lá com atenção, vão ver que em poucos metros, como eu e esse irmão, não se enxergavam um ao outro. Uma escuridão nunca vista na terra. Eu acredito que aquela foi uma escuridão diferente. Quem quiser depois estudar, lançar luz aí sobre uma escuridão. Não era só a ausência do sol, era a presença de uma escuridão, não sei de onde veio, do próprio Deus, né? Mas diferente. Depois dessa atitude, essa praga da escuridão, né? Praga da noite, da escuridão, então chamou o Faraó e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, vão também convosco as mulheres, as crianças, né? Ele agora resolveu mandar todo mundo. Moisés, porém, no verso 25. Então, no capítulo 10, no verso 24, ele falou, a outra proposta do Faraó vocês vão, mas ficam os bens. Essa é a proposta dele, né? Mas Deus quer que nós o sirvamos com os bens. Interessante, alguém, os irmãos estavam falando sobre conversão e tudo, né? Não sei se alguém testemunha disso. Parece que a parte mais difícil de converter o ser humano é o bolso, né? É o patrimônio. A gente tem muitas pessoas, tem muita dificuldade em entregar seus bens também a Deus. Entregam a vida do próximo, dos seus filhos, mas os bens existe uma grande diferença. E Faraó está falando para eles assim: vocês podem ir e fiquem aqui os bens. Só que nós devemos servir a Deus com tudo que Deus nos deu, com o patrimônio, com o bem. Moisés deu bem essa resposta. Eu amo muito essa resposta do Moisés aqui. Olha no capítulo 10, mesmo capítulo, verso 25. Moisés, porém, diz: olha, Faraó, tu tens de dar em nossas mãos os sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Dele havemos de tomar para servir ao Senhor até que cheguemos lá, pois não sabemos o que devemos usar para servir o Senhor, e etc. Moisés falou assim: olha, nós vamos sair desse mundo, nós, nossas crianças, nossas mulheres, nossos bens, nenhuma unha ficará. Para o mundo e para o cão é nenhuma unha. Meu dedo já é pequeno, a unha então nem se fala, né? Nenhuma unha. Você sabe por que você não deve dar nenhuma unha para o diabo? Porque ele é como um malandro. Você dá a unha, ele quer o dedo. Dá o dedo, ele quer a mão. Dá a mão, ele quer o braço. Dá o braço, ele quer o corpo. Dá o corpo, ele quer a alma. Para Deus, tudo. Para o cão, nenhuma unha. Moisés foi firme nessa conjectura dele aqui. Ela falou: olha, capítulo 10, verso 26, nós vamos e nenhuma unha vai ficar. Nós vamos deixar absolutamente nada para trás. Nós vamos sair com tudo que Deus nos deu. E nós vamos fazer uma festa no deserto. Uma festa no deserto. Irmãos, eu quero encerrar dizendo assim: Deus quer que nós vivamos nesta terra, mas de uma forma abençoada, sem misturar com essa terra, sem nos envolver com essa terra. Lá em Pedro, lá na frente, lá no fim das Escrituras, vai dizer assim: nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha, não é verdade? O peregrino e forasteiro, ele não fica chorando pelo cavalo que ficou para trás, ele vai embora para frente. Tem coisa melhor que espera ele lá para frente. E ele não se enfronha, ele não se mistura, ele não se entrega ao faraó moderno. Eu acredito, irmãos, que as coisas não mudam. As coisas espirituais, elas são sempre as mesmas. O faraó do passado, que queria convencer aquele povo de Deus a ficar lá no Egito servindo, através dessa tanto de proposta que nós vimos aqui, quer fazer com que você hoje continue servindo a Deus no mundo, misturado com o mundo, sofrendo as mazelas do mundo, comendo a comida dos porcos do mundo. Mas você tem fé como Moisés: eu vou embora e nenhuma unha vai ficar. Absolutamente. Que Deus abençoe a sua vida.
capítulo 10, verso 9, fala que nós temos que servir. No final do capítulo 10, Moisés fala assim: nós temos uma festa para celebrar o Senhor. Você é o convidado do Senhor para essa festa espiritual que Ele está preparando. Jesus subiu e foi preparar-nos vestimentas e ambiente, vamos dizer assim, figuramente falando, né? Para uma grande festa nos céus. E Ele não quer que você fique enfronhado, misturado nessas coisas do mundo. Largue essas coisas. No que o seu coração fica pendurado? Quer uma dica? Quando você fecha os olhos e pensa em alguma coisa, geralmente é isso que está morando muito presencialmente no seu coração. Você pensa no céu, você pensa em Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Que o faraó moderno, que essas tendências modernas, só mudou de cara. Eu convido os irmãos depois a lerem esse texto em casa e falar assim: Senhor, como que as coisas não mudaram? O faraó continua o mesmo, Satanás é o mesmo, tentando enfronhar a sua vida neste mundo, mas nós não somos daqui. Jesus diz que o reino nosso é com Ele, é um reino eterno, e nós vamos morar com Ele na eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te abra o coração, te abra a mente, que você possa ser uma pessoa que caminha a grandes passos para o céu. Nós vamos nos encontrar lá, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe.